me fale um pouco mais sobre o seu envolvimento com o tema da raça. O meu envolvimento começa pelo autorreconhecimento, pela necessidade de refletir sobre não a minha trajetória, sobre as minhas dificuldades ou facilidades, mas como cidadã externar essa trajetória para as pessoas. Porque eu já tenho uma trajetória longa de vida, de profissão, e acredito que transmitir às pessoas que de qualquer idade, negras ou não, as dificuldades e facilidades que um ser humano negro, no caso uma negra como eu, encontra para poder trabalhar honradamente, para poder difundir suas ideias e conseguir caminhos para isso, acho que o meu envolvimento ele decorre daí. E quando ele começou, seu envolvimento ativo? Começou em 1971. Como é a relação do brasileiro com a sua raça? Com relação à raça negra? Sim. Acho que o brasileiro ele foi preparado para ignorar essa questão. Então, acho que não existe culpa, não existe uma pré-formatação para ser assim, mas as crianças já são educadas, depois elas vão para o trabalho, depois elas convivem na sociedade, sempre com a ideia de que somos todos iguais, de que não há preconceito. Então, se você convive em ambiente que a primeira coisa que você lê quando chega na empresa, por exemplo, é um quadro logo na entrada, aqui o maior valor, o maior bem é o ser humano, aqui todos somos iguais. Você já de antemão se você sabe que você não é igual, e você vai se sentir num ambiente em que você não vai poder falar da diferença. Eu acho que a nossa grande dificuldade é ficar apegado ou apegada a esses jargões antigos. Somos todos iguais, amar ao próximo como a si mesmo, desde que seja igual a você, essas questões. Então, nós precisamos, de repente, reposicionar essas frases e esses conceitos e dar liberdade às pessoas de questionarem aquilo que elas querem realmente representar e ser. Existe uma construção de identidade de raça no Brasil? Não. Começando pela escola, apesar de nós termos já leis, né, que a lei é para ser cumprida, né, que direcionam para a aprendizagem da cultura de matriz afro, tanto da religiosa quanto cultural, mas isso não é praticado nas escolas, então não existe uma preparação para que haja essa identidade. As pessoas não se veem, os negros não se veem representados em todos os ambientes, então ele não se identifica com o poder, ele não se identifica com a beleza, ele não se identifica com a cultura, porque até a cultura dele ancestral é outra, que o branco não conhece porque não é acessível a todas as pessoas. O que você entende como racismo? Algo institucionalizado, sombrio, porque parece um perfume. Ele se espalha, você não sabe de onde vem, ele lhe envolve. Só que ele é de tal forma poderoso, porque ele é institucional, que você sente a consequência dele. De que forma é possível observar que o Brasil é um país racista? Talvez exemplos cotidianos. Quando, por exemplo, por ocasião da Olimpíada, se não me falha a memória, o Lázaro Ramos e a Thaís Araújo iam fazer a representação de um casal brasileiro, até que eles foram substituídos por um outro casal branco, nitidamente identificado com a beleza europeia. Então, nesse momento, acho que foi um mal-estar geral, porque todos nós negros ficamos assim orgulhosos de ter esse casal representando o país, não os negros, mas representando o país. E daqui a pouco houve uma mudança institucionalizada, apoiada de maneira estrutural, conjuntural, e foi trocado por um casal de brancos.
Falando sobre os profissionais negros no mercado de trabalho, qual a imagem que os setores da sociedade têm do profissional negro? Quais são os adjetivos mais usados, os adjetivos que se repetem quando vão descrever um profissional negro? Ele é negro. E a gente ouviu assim, ai, coitado, batalhador, vencedor. Existem coisas que se associam a esse profissional só por ser negro? Parece que existe assim, puxa, tão bom, mas ele é negro, né? Como, por exemplo, na minha trajetória profissional, em um determinado momento eu fui escolhida em um processo seletivo, era a melhor realmente daquele processo, fui escolhida. E quando a pessoa que detinha o poder da contratação me viu, falou, mas a senhora é negra? Falei, sim. Então o negro, ele está posicionado na mente das pessoas como alguém incompetente. Daí, se você tem uma oportunidade de se inserir ou de se incluir num ambiente maior, você tem que provar que você é competente de uma maneira muito diferente do que outras pessoas de outras cores. Entendi. Você acha que a decisão, o processo de decisão de uma carreira de um jovem negro é diferente da de um jovem não negro? Eles pensam em outras coisas? O jovem negro, ele decide muitas vezes para suprir algo que ele tem como urgente. Ele precisa de recurso financeiro para uma necessidade dele, da família, etc. Ele decide porque aquela porta é mais fácil, aquela faculdade ou aquela universidade vai requerer menos conhecimento, menos habilidade. Então, ele muitas vezes ele opta em função do que ele tem já como recurso armazenado, como bagagem, como background ou como oportunidade colocada. E não é, às vezes, o sonho dele preferido. Qual a imagem que o profissional negro tem do mercado de trabalho? É possível mensurar isso? Pensar nisso? As pessoas negras acham que é difícil, vai ser mais difícil, porque é negro. Acham que o mercado ele tem um impedimento na aceitação, e tem, realmente. Por isso, as duas forças, de um lado, o negro que quer o trabalho, ele olha o mercado com restrição, já se achando um perdedor, e o mercado olha para o negro também com restrição, achando que ele não é um competidor. Quais são as principais barreiras que dificultam a entrada do negro no mercado de trabalho? É a preparação, né? É o conhecimento, porque conhecimento, habilidade, atitudes que ele tenha, porque isso aí é um conjunto, né? Então, porque essas pessoas muitas vezes vêm de uma classe social menos privilegiada, acessam com dificuldade os estabelecimentos de ensino que não são os das melhores categorias. Hoje fala-se muito, mas só não aprende quem não quiser, porque tem acesso à internet. Mas essa pessoa, às vezes, trabalha no semáforo, fazendo malabarismos, ela trabalha de biscate. Ela tem a internet, sim, porque ela tem um smartphone. Hoje em dia, dificilmente, mas ela talvez não tenha local nem tempo para acessar um programa de educação. E como isso poderia ser mudado? Essas dificuldades, essas barreiras? Muito simples. Bastaria que nós tivéssemos neste país uma vontade de solucionar essa questão, porque as pesquisas estão aí, as pesquisas mostram que nós vamos precisar de 150 anos ainda para que haja a equidade de raça no mundo do trabalho. 150 anos, na minha opinião, é alarmante, porque o negro hoje ele injeta 1,6 trilhões de reais por ano na economia brasileira, é quanto nós consumimos. Então, imagine só, se a totalidade dos negros tivessem acesso à educação e trabalho, o quanto este país não poderia se beneficiar, e toda a sociedade, com a entrada honrosa dessas pessoas. Então, não existe, na minha opinião, vontade política, não existe planejamento político, não existe também, por parte das organizações, a iniciativa de abraçar a causa, porque não é fácil
as pessoas não foram habituadas a pensar no assunto, então não é um preconceito que não possa ser mudado, mas não é fácil abordar esse tema nas organizações. Então precisa ter uma ação de cima para baixo, o governo mostrar que quer, as empresas serem estimuladas e informadas, para depois então você ter um resultado. Quais são as dificuldades do dia a dia de um profissional negro em relação ao profissional não negro? Na rotina, essas dificuldades elas vêm em decorrência do que eu já falei antes. Se ele é menos preparado, ele vai ter dificuldades no dia a dia. Se ele se sente preterido, ele se sente deslocado no ambiente e ele acaba não contribuindo na medida em que ele poderia contribuir. Uma pessoa que se sinta espezinhada, aviltada no ambiente de trabalho só por causa da sua cor, essa pessoa não pode ser uma pessoa feliz no trabalho. Então a tal da qualidade de vida não existe para essa pessoa. Essa pessoa vai produzir menos. Então com isso ela vai começar a se apequenar cada vez mais. Ela se apequena até que um dia ela vai chegar a uma conclusão de que essa empresa não é para mim porque eu não mereço, eu vou procurar outra coisa, né? Vou trabalhar por conta própria. E como que ele deveria reagir a essas dificuldades do dia a dia? Ele deveria saber onde buscar ajuda, porque nós temos muitos exemplos negros que podem reforçar aquela possibilidade de luta e de sucesso. Várias ONGs hoje estão surgindo com esse tipo de abordagem, mostrando, olha, eu pude, eu cheguei, mas como é que eu fiz? Então, eu acho que a sociedade em geral ela vai se surpreender porque os movimentos silenciosos que a população negra, principalmente a população jovem, está fazendo, as blogueiras, por exemplo, as que trabalham no YouTube, que têm seus canais, a comunicação hoje ela devasta. E quando as pessoas abrirem os olhos, vai haver uma massa crítica tão grande, tão forte, vinda desses recursos, que as pessoas vão dizer, mas onde estavam os negros? Eles estavam onde podiam acessar informação e buscar solidariedade. Você acredita que o negro é engajado com a causa, o tema da questão racial no mercado de trabalho, no ambiente de trabalho? Ele não pode. Ele tem medo. Não é em qualquer local que ele vai poder dizer eu tenho orgulho de ser negro, eu sou negro. Ele vai perder amigos e espaço. O que significa o trabalho para um profissional negro? É o mesmo que para um profissional não negro? Eu acho que é mais do que para um profissional não negro, porque o trabalho representa a dignidade do ser humano. E o negro, mesmo que tenha competência, ele sabe que ele está lutando para poder justificar o direito de ter dignidade. Então esse trabalho para ele, quando ele tem essa consciência, porque infelizmente também nós temos uma outra corrente que está apequenando a mente do negro cada vez mais, fazendo com que ele só se veja de sucesso em atividades que não são aquelas intelectuais, aquelas que são de posicionamento político, aquelas que não são de um posicionamento social forte, né? Mas eu vejo assim, o negro, quando ele tem essa vontade de colocar-se, de vencer, ele com certeza ele vai agarrar essa oportunidade de trabalho e vai mostrar de uma maneira surpreendente o valor dele.